Dramas psicológicos e ficção científica são dois subgêneros que, quando combinados de maneira bonitinha, direitinho, costumam nos render excelentes e memoráveis filmes. O exemplo mais recente que eu tenho na minha cabeça, é claro, até porque tá mega recente mesmo, é Duna Parte 2, né? Que apesar de unir alguns elementos ali de aventura épica, não deixa de ser um drama com sci-fi, mas também podemos ir por outro lado de um filme que eu gosto muito, que é Perdido em Marte, que tem uma história de sobrevivência no espaço rolando, como casca grossa do projeto mesmo, mas que sabe onde o coração do roteiro reside, tá ligado? Que é nos pensamentos daquele cara. E talvez um último grande exemplo que eu posso trazer aqui pra fechar essa parte do raciocínio é Interestelar, que também, da mesma forma que Duna ali, traz bastante da aventura fantástica, sci-fi, mas que no frigir dos ovos, cara, é um filme com a casca de exploração espacial, de sci-fi, mas com o coração em um ponto muito claro: a relação de um pai com a filha dele e a culpa que esse cara carrega por ter abandonado a menina na tentativa de salvar a humanidade. Ai, Rafa, mas tem a cena da onda gigante, aquilo ali é muito foda. Sim, é muito foda, mas não se engane, cara, aquilo ali é a casca, é o caldo pra engrossar a verdadeira parte emocional do filme. Todos os desafios que o Cooper vai enfrentando são elementos de roteiro, extremamente bem escritos, diga-se de passagem aqui, e lindos de se assistir também, mas com um objetivo muito claro de mostrar o tamanho do BO que aquele cara tá enfrentando pra fazer ele questionar o porquê de tudo aquilo. Ele tá fazendo aquilo pra salvar o planeta Terra e dar um futuro pra sua filha mesmo? Ou ele tá apenas muito feliz de ter sido chamado pra função e dando aquela fomentada no próprio ego? Então essa é a discussão do filme, esse é o grande coração da parada. E não é à toa que o final do projeto entrega o reencontro dos dois ali de maneira extremamente catártica, porque esse era o driver silencioso do roteiro, entende? Mas enfim, por que eu tô falando tanto de Interestelar e dessa combinação de gênero? Porque eu sinto que todos esses exemplos que eu dei aqui pra vocês são usos muito melhores de estudo de personagem num cenário sci-fi espacial do que o que eu tive aqui assistindo O Astronauta, o novo filme da Netflix, que olha, cara, não é um filme horrível, mas me deixa mais triste ainda do que se fosse. Porque eu já falei pra vocês em inúmeras ocasiões que pior do que assistir a um filme muito ruim é assistir a um que tinha muito potencial, cara. Um filme que podia ser muito foda, mas que não foi, infelizmente. E os motivos pra isso aqui no caso de O Astronauta são vários, e é exatamente disso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews, e eu convido você pra vir comigo nessa jornada intergaláctica, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Aproveita desse tempinho do vídeo aqui pra deixar o seu like, isso me ajuda bastante. Ajuda o canal a ser entregue pra mais pessoas aqui nesse grande mar de pessoas chamado YouTube. E também, é claro, não se esqueça que todos os domingos estão rolando as lives tradicionais aqui com as notícias que rolam durante a semana aqui no mundo do cinema, do entretenimento. E essa semana agora a gente vai ter a participação ilustríssima de Dale Nogari e na semana seguinte Bela Eichler do canal Futurices. Então não se esquece, acompanha e você vai curtir. Mas agora sim vamos mergulhar juntos naquilo que você clicou aqui pra saber, é claro, que é o filme O Astronauta. The Spaceman, ou O Astronauta, conta a história de Jacob, que está no espaço há pouco mais de 6 meses numa missão solo para coletar resíduos de uma nuvem na órbita de Júpiter. Ele é extremamente reconhecido pela galera na Terra e aparentemente o trabalho que ele está prestes a fazer tem grande impacto na comunidade. A galera respeita muito o que ele está fazendo. Porém, também rapidamente já nos é indicado que o Jacob não parece ter partido nessa viagem nos melhores termos ali com a sua esposa Lanka, que por sinal está grávida. Então, num determinado momento da viagem, quando ele está bem perto, na verdade, da nuvem lá em Júpiter, a Lanka para de responder na máquina de contato direto que eles têm e isso começa a mexer forte com o psicológico dele. Sentindo sozinho, então, ele começa a ter dias muito piores sozinho naquela nave. Em um desses dias, uma criatura extraterrestre no formato de uma aranha gigante aparece na nave, interessada em estudar os seres humanos e mais particular ainda em estudar o Jacob e o seu drama pessoal. Bom, meus amigos, vamos lá. Eu vou tentar ser muito direto e reto aqui pra não deixar dúvidas, tá legal? A minha experiência assistindo esse filme não é das melhores, cara. Eu fico muito chateado vendo esse tipo de filme, porque ele tem ideias muito boas. Existem muitos bons conceitos aqui, existem muitas boas conexões aqui, e muitos desses bons conceitos e conexões são escritos pelo roteirista por meio de um recurso bem comum chamado contraste. Então, pra exemplificar, primeiro nós temos o óbvio, né? Mas não menos interessante, que é o contraste entre o estado físico do protagonista versus o seu estado mental, que é o vazio, o nada, a solidão. Porque durante o decorrer do filme a gente meio que vai entendendo que o motivo da sua esposa ter dado esse ghosted nele aí tem muito a ver com as atitudes dele também. Então, meio que ele buscou esse afastamento dela, da mesma forma que ele buscou esse afastamento do planeta, tá ligado? Essa solidão que tá comendo ele por dentro é responsabilidade única e exclusiva dele, cara. Então, por mais que seja comum, é um bom uso do recurso do contraste, sabe? E talvez mais do que esse ainda, existe um outro exemplo muito bom que é o design, a apresentação da criatura da aranha em si. Porque aqui a gente tem o quê? Uma figura extremamente aterrorizante,
fonte inclusive das maiores fobias de pessoas aqui na internet, na Terra, na verdade, né? Uma aranha gigante, completamente ameaçadora, mas que quando ela abre a boca, sai uma voz que parece até que não pertence àquela criatura. Uma voz calma, amena, pacata, educada, curiosa e até um pouco pura, dá pra dizer assim. Reflexo, é claro, do trabalho espetacular do ator Paul Dano, que viveu Charada lá em The Batman e que traz muito dessa sutileza tradicional dele aqui também. Então é mais uma boa ideia, é mais um bom uso do contraste sendo utilizado. E talvez o último exemplo que eu tenho de uma ideia muito boa aqui em O Astronauta é o interesse da criatura em si, que é o argumento principal desse roteiro aqui pra justificar todas as interações entre o astronauta e a criatura. É algo um pouco mais complexo, mas eu vou simplificar aqui pra vocês. O ponto aqui do filme é que a aranha, sendo um ser extraterrestre mais evoluído, consegue ter acesso às memórias do protagonista, mas não aos sentimentos exatos da pessoa e do que ela estava sentindo. Então a aranha entende que o Jacob deixou a esposa dele na Terra, a aranha também entende que ele não queria deixar ela na Terra, ou melhor, que ele sabia que isso ia fazer mal pra ela, mas ainda assim ele o fez. E a aranha não consegue compreender esse pensamento, sabe? Tipo, se você ama essa pessoa e você sabe que isso vai fazer mal pra ela, por que você fez, cara? Isso é muito da hora, cara, isso é muito inteligente, mano. Eu amo quando filmes partem pra esse lado de abraçar conceitos de outras raças, sei lá, que não compreendem as nuances das nossas ações como seres humanos, sabe? Então nesse caso aqui, nesse exemplo do Jacob, a gente tem algo muito próximo do ego, tá ligado? Do individualismo. E é muito louco pensar como um ser mais evoluído não consegue compreender a existência de sentimentos tão desprezíveis como ego, egoísmo, orgulho. Isso não faz parte do conhecimento deles, não faz parte do dialeto deles, tá ligado? Olha como essa ideia é foda, cara. Olha como isso é inteligente. Então some tudo isso que eu falei a uma combinação de direção e direção de fotografia ali que também tem boas ideias, como por exemplo o uso da lente utilizada ali nas cenas de memória do Jacob, que transmitem 100% a ideia de que aquilo ali é a visão dele sobre a situação, é a memória dele sobre aquilo, completamente enviesada. Ou até em outros exemplos, como os enquadramentos mais próximos, nos colocando praticamente dentro do capacete do Adam Sandler e nos passando a sensação de claustrofobia e isolamento da situação que ele tá. E falando em Adam Sandler, acho que já é interessante trazer o papel dele aqui pra esse filme, que está ok, tá ligado? Ele não reinventa a roda aqui, não tem nenhum momento extremamente marcante, mas poxa vida, cara, ele faz o feijão com arroz bonitinho pra um filme dramático, e sempre me agrada ver um ator arriscando novos desafios, como ele faz aqui. Então, meus amigos, olha só, como a gente não tem um filme completamente porcaria, existem muitas coisas muito boas em O Astronauta. Eu só gostaria de ter visto essas coisas em um filme um pouco mais cabeça. A coisa que eu mais queria na vida era virar aqui pra vocês e falar que O Astronauta introduz conceitos e ideias mega interessantes, como Em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, por exemplo, e que o filme sabe exatamente o que fazer com essas ideias e conceitos, tá ligado? Eu queria poder dizer pra vocês que a combinação entre a casca grossa sci-fi e o coração do roteiro é bem equilibrado nesse filme, é bem distribuído nesse filme, mas eu não posso fazer isso, cara, porque infelizmente não é. O Astronauta meio que começa as discussões do roteiro, introduz os temas que ele quer discutir, te deixa mega animado com as possibilidades de diálogo que isso pode render, e aí eles optam em seguir com as rotas mais simplistas e infantis possíveis, cara. É realmente inacreditável, cara. Chega a dar um pouquinho de raiva, porque as discussões não começam infantis, mas elas se perdem no meio do caminho ou se transformam rapidamente em uma gagzinha, pra acabar logo e não ter que refletir mais. Eu vou simular um diálogo desse filme aqui pra vocês. Se você gosta da sua esposa e sabia que isso ia fazer mal pra ela, por que você fez ainda assim? Você jamais entenderia. Era a coisa certa a se fazer. O que é certo pra você? Era o meu sonho, eu lutei a vida inteira pra chegar nesse lugar. Era tudo que eu sempre quis. Essa oportunidade era tudo pra mim. Esse era o meu sonho, e não ser um pai. Eu só precisava terminar isso primeiro. Não é egoísmo, era só um pouco... Ela só precisava esperar um pouco mais, entende? Caralho, gente, que diálogo bem escrito, cara. Eu mal posso esperar pra ver o que eles vão explorar com esse conceito que eles acabaram de apresentar. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Muito interessante. Será que você pode me dar um pouco de Nutella agora, que eu amo Nutella? Porra, cara. Porra, não faz isso, mano. Esse diálogo é real a propósito, tá legal? Eu não inventei isso não. Um pouquinho modificado, talvez, pra simplificar, mas ele é real. Então, entende o que eu tô falando, cara? É um negócio meio primeira camada de roteiro, é meio superficial demais. Parece até o resultado de alguém tentando transcrever um estilo literário que não domina. Você meio que vê e sente que aquilo ali poderia ter sido muito mais, que tá ali, cara, era só pegar e escrever um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais. Porra, pega esse exemplo que eu dei agora aí. Como é que você explica pra um extraterrestre o que é egoísmo, cara? O que é ego, orgulho em uma ação sua, sem você parecer um escroto, tá ligado? Uma ação que você ainda se culpa,
desculpa, que você nem se perdoou direito ainda, mas pra alguém, pra algum ser que não conhece o conceito, mano. Porra, olha isso, cara, isso é muito foda, velho. Só que aí, infelizmente, a sensação que fica é de que o roteirista não domina tanto esse texto e esses temas e acaba passando por todos eles de uma maneira muito mais superficial do que dava pra ser. Seria a mesma coisa que eu assistir a um vídeo do Serjão dos Foguetes lá explicando tudo sobre os cosmos e o porquê que ele não acredita no ET de Varginha e os caralho a quatro ali, e depois eu tentar vir aqui e contar tudo que ele falou pra vocês. Não vai dar certo, cara, porque por mais que eu consiga ter a memória de tudo que eu vi ele falando, eu não tenho domínio do tema. Então o meu relato, a minha análise vai ser muito rasa, cara, vai ser muito superficial. Eu posso até conseguir lembrar de algum ponto chave ou outro, palavras importantes, mas eu não vou conseguir desenvolver, eu não domino o tema. E esse raciocínio de análises rasas, não aprofundadas pela falta de conhecimento, se aplica a diversos meios, não só aqui na adaptação de roteiros para o cinema. Mas eu sinto sim que pode ter rolado um pouco disso aqui, sabe, cara? E isso, infelizmente, me deixou com uma sensação o tempo inteiro, pela 1h40 de filme, de que em algum momento as coisas iam ficar mais íntimas, iam ficar mais profundas e muito mais interessantes. Mas infelizmente, elas não ficaram não. Concluindo tudo de uma maneira que eu não vou dizer que é idiota, porque eu consigo visualizar esse final funcionando. Não tanto aqui, mas eu consigo imaginar uma pequena variação em que ele poderia funcionar. Então eu não vou usar o termo ruim. Não é que o final é ruim, ele só é não satisfatório, eu diria. As ações dos personagens no final não fazem muito sentido com a jornada que eles tiveram até aquele momento, tá ligado? Tudo acontece muito rápido, cara, pra o filme terminar bem, vamos dizer assim, para as coisas poderem ficar ok e o filme poder acabar logo, sabe? Então se você é um daqueles que reclamou das conveniências no final de Interestelar, por exemplo, meu amigo, se prepare pra você ver o que acontece aqui. Então assim, meus amigos, em resumo, eu diria que O Astronauta é um filme que eu gostaria de ver um Snyder Cut, tá ligado? Tipo, não literalmente, é claro, pelo amor de Deus, que Deus me perdoe tá falando pro Snyder fazer mais um filme com temática espacial, chega, ninguém mais precisa disso, mas eu gostaria sim de ver uma outra adaptação dessa história no futuro, cara, porque eu sinto que essa aqui ficou muito rasa, mano, ficou muito infantil, em um material que não me parece ser pensado pra ser apresentado de uma maneira tão rasa e tão infantil. É claro que eu posso estar falando a maior besteira do mundo, e é possível que o livro original, que eu não li, vamos deixar muito claro, eu não li o livro original, pode ser que ele seja infantil, pode ser que ele seja raso, mas eu não acho que esse seja o caso. Sabe por quê? Porque normalmente, autores que têm ideias tão criativas costumam saber desenvolver essas ideias. E geralmente, esse é o tipo de coisa que costuma se perder durante o processo de adaptação. Então, eu não acho que O Astronauta é a pior coisa do mundo, mas eu gostaria demais de ter visto uma outra versão desse filme um pouco mais cabeça. A experiência final ficou muito abaixo do que eu acho que ela poderia ter sido, independente de expectativas. O que o filme apresenta poderia ter sido muito melhor explorado, e eu acredito fortemente que existe uma versão muito melhor desse filme ainda prestes a acontecer, quem sabe. Mas essa versão que eu assisti, infelizmente, não passa de um valeu a mensalidade. Uma excelente inclusão de catálogo, talvez excelente não, né, mas uma boa inclusão de catálogo, que eu prefiro ter visto do que não visto. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, já assistiram O Astronauta, gostaram, não gostaram? Comenta tudo isso aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.